Fala galera, beleza? Aqui no Na Área, na aula de hoje a gente vai entender um dos processos mais complicados associados à fotossíntese, que é a fase escura, também chamado de ciclo de Calvin ou simplesmente fase química. Por que são gerados aqueles ATPs, aquele NADPH lá na fase clara, como que eles vão ser consumidos, de onde vem o carboidrato que a planta produz, para onde que ele vai, como que o dióxido de carbono que está no ambiente vai virar glicose? Todas essas perguntas vão ser respondidas agora. Vamos lá? Então, primeiro, para a gente poder entender a fase escura, eu preciso recapitular rapidamente o que é a fase clara. Na fase clara, a gente tem a fotofosforilação. O que vai acontecer ali? A luz vai quebrar a água, fazendo a fotólise, vai liberar íons H+, que vão passar pela ATP sintase e formar ATPs. Além disso, vai liberar elétrons. Esses elétrons vão passar por vários transportadores até chegar no NADP redutase. Chegando ali, ele encontra aquele H+ que passou pela ATP sintase e vai formar uma molécula chamada de NADPH, que é altamente energética, assim como o ATP. Esses são os produtos da fase clara. Além, é claro, do oxigênio, que é proveniente daquela quebra da molécula de água. Entendido isso, eu preciso lembrar onde isso está acontecendo. A fase clara ela acontece nas membranas do tilacoide, lá dentro do cloroplasto. Já a fase química ou fase escura não é muito bem o termo, porque ela é chamada de escura, mas na verdade não é que ela não precise de luz para acontecer. Ela não precisa de luz diretamente, mas ela indiretamente vai precisar, porque ela depende dos produtos que são gerados lá na fase clara. Então, ela vai depender da luz por conta lá da fase clara. Então, a gente vê o seguinte. No estroma, ou seja, na parte de fora desse conjunto de tilacoides, que a gente chama de grânum, a gente vai ter a formação do NADPH, a formação dos ATPs, e é ali onde acontece o ciclo de Calvin. Esse processo é o que vai transformar o dióxido de carbono que está no ambiente ao nosso redor em glicose. Esse processo se divide em 3 etapas. Primeiro, tem que transformar esse dióxido de carbono, que é inorgânico, em uma molécula orgânica. Então, esse processo recebe o nome de fixação. Depois que eu fizer isso, eu preciso transferir energia para essa molécula, um processo de redução. Nesse processo de redução, a gente tem aí a produção dos açúcares. Na verdade, a gente vai entender que tem um intermediário que vai ser produzido. Depois disso, a gente regenera a ribulose bifosfato, que é a molécula inicial do processo. Lembra, é um ciclo. Então, ele começa e termina no mesmo ponto. E aí, ao regenerar essa molécula, a gente pode, novamente, fazer o mesmo processo. Beleza? Então, resumidamente, é o quê? Eu vou pegar o dióxido de carbono que está no ambiente e vou juntar ele a uma molécula que já está presente lá no estroma. Dióxido de carbono, um único carbono. Ribulose bifosfato, 5 carbonos. Para eu poder unir essas duas substâncias, eu vou usar uma enzima chamada de rubisco. Além disso, para eu conseguir transferir energia, eu vou ter que tirar energia de algum lugar. E eu vou tirar a energia do ATP e do NADPH que eu gerei na fase clara. Isso é o resumo mais simples possível dessa fase escura. Agora, como que esse dióxido de carbono vai conseguir entrar lá no meu cloroplasto? Ele entra no meu cloroplasto graças a uma modificação da epiderme, normalmente da folha, chamada de estômato. O estômato ele vai ser um conjunto de 2 células chamadas de células guarda, uma abertura entre elas chamada de ostíolo. Então, quando tem uma grande quantidade de água, uma boa luminosidade, temperaturas amenas e baixa concentração de dióxido de carbono dentro da folha, esse estômato se abre e permite a entrada de dióxido de carbono.
Por que que a baixa temperatura, nessa temperatura amena, é uma característica importante? Se eu tiver uma temperatura muito alta, quando esse estômago abrir, eu obrigatoriamente vou perder água por evapotranspiração. Então, se for uma temperatura muito elevada, eu vou aumentar a evapotranspiração, a perda de água vai ser muito grande e pode causar um problema para essa planta. Tanto que, normalmente, as plantas fecham seus estômatos quando o sol está mais intenso, tipo meio-dia. Tanto que a gente não deve regar uma planta meio-dia, a gente vai regar a planta no início da manhã, no final da tarde, tá bom? E para esse estômago fechar, é só a gente pensar nos processos inversos. Então, baixa luminosidade, muito dióxido de carbono, porque não faz sentido eu perder água, já que eu tenho bastante dióxido de carbono, tá? Pouca água, temperaturas muito elevadas. Para eu entender melhor, o estômago abre, entra dióxido de carbono, sai água, porque infelizmente a planta não consegue só ganhar o dióxido de carbono, ela vai ter a perda de água no processo. Mas com essa entrada de dióxido de carbono, eu consigo ver um aumento da taxa de fotossíntese desse vegetal, que é justamente o que ele está buscando. Quem vai recepcionar esse dióxido de carbono é a ribulose 1,5-bifosfato. Eu sei que o nome é grande, é um nome complexo. Lembra da sigla, RUBP. A RUBP, né, a ribulose, ela tem 5 carbonos. Ela vai ser o meu aceptor inicial, ela quem recebe no primeiro momento esse carbono, e vai se unir a ele com a ação da ribulose bifosfato carboxilase, que é a rubisco. De novo, lembra da sigla. Como ela carboxilou, adicionou carbono, ribulose, 5 carbonos. Dióxido de carbono, 1 carbono. Passei a ter uma substância com 6 carbonos. Só que essa substância é altamente instável. Essa substância altamente instável vai se quebrar em 2 moléculas com 3 carbonos. Então, ó, eu tinha 5, mais 1, 6. Quebro e formo 2 com 3. Continuo tendo os 6 carbonos. Ok? Vamos aumentar um pouquinho a quantidade. Vamos imaginar da seguinte forma, como está aí na imagem do ciclo. Eu tenho 3 ribuloses. Cada ribulose tem 5. Se eu tenho 3 ribuloses, 3 vezes 5, ó, 3 vezes 5, 15. Entram 3 dióxidos de carbono. 3 vezes 1, 3. 15 mais 3, 18. Quem fez essa união aqui para a gente foi a rubisco. Lembra, é instável, então se quebrou. 15 mais 3, 18, certo? 6 vezes 3, 18. Eu vou formar 6 moléculas com 3 carbonos cada. Não importa o nome dele aqui para a gente não, tá? Mas é uma molécula orgânica. Olha a minha fase de fixação. O que é a fixação? É transformar aquele dióxido de carbono que é inorgânico em um carbono orgânico. E eu consegui fazer isso. A próxima etapa é a redução, onde eu vou colocar energia nessa molécula orgânica. Aquela energia que eu consegui dar luz lá na fase clara, transferindo para o ATP, transferindo para o NADPH. Ao fazer isso, no final do processo, nós vamos ter moléculas de gliceraldeído. Gliceraldeído é um intermediário. Esse nome é importante. Ele é um intermediário que vai dar origem à glicose, vai dar origem à frutose, vai dar origem a amido, vai dar origem à sacarose, vai dar origem à celulose, ou seja, ele dá origem a todos os carboidratos importantes e relevantes que a gente fala num vegetal. Por quê? Ele tem 3 carbonos. Aqueles mesmos 3 carbonos que entraram vão estar saindo aí altamente energéticos agora. Percebeu? O que entrou está saindo. Os 15 carbonos que eu tinha no início permaneceram. E agora eu tenho que regenerar, que é a minha terceira etapa, a regeneração da ribulose. Vou gastar um pouco mais de energia, regenero a ribulose e o ciclo pode reiniciar. Ok? Então, fiz esse ciclo todo, perceberam que eu nem detalhei
quantos ATPs vai usar, quantos NADH vai usar. Isso não é tão importante para a gente, tá? É mais importante entender a ideia toda do ciclo. E formei esse gliceraldeído, ele vai ser uma fonte de energia porque eu posso converter ele em glicose. Como ele tem 3 carbonos, se eu juntar 2 deles eu consigo fazer uma glicose, mas ele pode dar origem à frutose, pode dar origem à sacarose se eu juntar a glicose com frutose, posso fazer amido, posso fazer celulose, ou seja, ele é um intermediário importantíssimo que vai dar origem a uma série de substâncias no vegetal. Então, sintetizando bem o processo de forma bem simplificada para a gente, a luz vem lá na membrana do tilacoide, onde eu tenho os fotossistemas, vai quebrar água, formar NADPH, formar ATP. Esse NADPH e esse ATP vão para o estroma, seguem para o ciclo de Calvin, onde o dióxido de carbono entra, se junta à ribulose, um 5-bifosfato, com a ação da rubisco. Sai uma molécula de gliceraldeído, o que sobra regenera e o ciclo continua acontecendo. Os produtos da fotossíntese, quais são eles? Oxigênio e carboidratos são usados na respiração celular. A gente vai oxidar o carbono da glicose. Os produtos da respiração celular, água e dióxido de carbono, são usados como substrato da fotossíntese. E aí a gente fecha o processo. Valeu, galera? Lembra de se inscrever no canal, isso é muito importante. Coloca aí nos comentários as dúvidas de vocês para eu poder ajudar vocês. Eu sei que é uma aula complicada, eu sei que é uma aula difícil. Então, tem dúvida, volta, deixa nos comentários. É importante esse engajamento para o crescimento do canal. E dá o like, compartilha o vídeo, lembra de se inscrever, tá bom? Valeu, bons estudos!